Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 13 de janeiro de 2025, 1 hora da tarde aqui no Cairo, também em Kiev, 8 da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos ataques russos contra a Ucrânia aqui, mais uma leva de drones que felizmente não deixou nenhum grande resultado. Agora, os ucranianos fizeram um ataque aqui na região de Krasnodar Krai, na verdade fizeram ataque ontem e hoje de novo. E segundo os russos estão acusando os ucranianos de estarem tentando destruir o gasoduto que passa pela Turquia, né? Como vocês sabem, os gasodutos que passam aqui pelo Mar Báltico estão todos fora de operação. O gasoduto que passa pela Polônia e Belarus também já foi tirado de operação. Os gasodutos que passavam pela Ucrânia também não estão funcionando. O último gasoduto que passa da Rússia para a Europa passa pela Turquia e vem aqui pelo Mar Negro e sai nessa região. Os ucranianos estariam atingindo a estação de bombeamento. Segundo os russos, não conseguiram destruir nada, mas causaram algum dano de forma que o processo foi interrompido, né? É um sinal claro do que os ucranianos estão tentando fazer. Vamos fazer as sanções valerem. É isso daí. A Rússia não invadiu a Ucrânia, não destruiu parte da Ucrânia, várias cidades ucranianas destruídas. Vamos destruir as estações de bombeamento russas. Esse é o caminho correto de se fazer, né? É por aí que a Ucrânia vai ganhar essa guerra. Enfim, na linha de frente, nenhuma grande novidade. Aqui a gente tem mais novidades sobre algumas pessoas falando sobre o que vai acontecer em 2025. Né? Será que vai acabar essa guerra em 2025? A gente tem reportagens de russetes da BBC falando que não, vai acabar porque a Ucrânia não aguenta mais, está acabando, e o Putin diz que estão avançando as tropas e coisa e tal. Mas a gente vai ver aqui que o Putin está pegando dinheiro emprestado de forma compulsória nos bancos russos. Daqui a pouquinho, os bancos russos vão quebrar. Vai ser divertidíssimo esse ano de 2025. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Velho Virgem, Ostra Gratinada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês podem ver, houve mais um ataque russo com 110 drones Shahed sendo lançados, sendo que 78 deles foram derrubados pela defesa aérea regular, outros 31 por guerra eletrônica. O resultado final é que apenas um drone atingiu um objetivo, e sem grandes efeitos nesse caso, né? Então, mais uma vez, mostrando quanto que esses drones Shahed deixaram de ser importantes. É o que eu falo para vocês, é a grande diferença entre a Rússia e a Ucrânia. De fato, a Rússia montou várias fábricas para produzir esses drones em grandes quantidades e coisa e tal, mas é o mesmo drone, com as mesmas capacidades. A Ucrânia rapidamente conseguiu criar medidas para conter esses drones, para identificar e derrubar esses drones. A Ucrânia, ao contrário, tem uma enorme quantidade de drones, cada um pouquinho mais diferente que o outro, pequenas oficinas criando um monte de drones diferentes, o que gera um problema, porque a Rússia não consegue ter uma resposta unificada para isso, acaba sendo mais eficiente isso daí. Não apenas você tem uma grande quantidade de drones, como esses drones mudam o tempo todo, né? Porque é lógico, a Rússia ela tem evoluído o drone Shahed, ela tem mexido nesse drone que era originalmente iraniano, mas hoje já é fabricado na própria Rússia, né? Mas eles têm mexido, eles têm alterado o drone, não é o mesmo desenho que tinha desde o início. Mas, de novo, é uma modificação só de tempos em tempos, né? Os drones ucranianos, como tem várias oficinas, todas elas mudando o tempo todo os drones, geram um problema muito mais sério para os russos, né? Bom, lá em Engels, né, em Saratov, nessa região aqui, onde os ucranianos atingiram há 6 dias atrás o depósito de combustível de uma base militar, onde saíam os bombardeios para lançar bombas contra Kiev, contra a Ucrânia. Os russos dizem que apagaram o incêndio, mas o pessoal está mostrando aqui uma imagem que mostra que ainda está pegando fogo ainda, olha só. Os russos disseram que acabaram o incêndio, mas tem um negócio aqui que é um foguinho aqui que está pegando. Pode ser que tenham acabado, tenham controlado o incêndio, né? Controlar o incêndio é diferente de acabar com o incêndio. Quando o incêndio está controlado, significa que pelo menos ele não está expandindo mais, que agora é uma questão de conter e limitar ele, né? Pode ser que seja isso, né? De qualquer forma, foram 6 dias de incêndio lá nesse depósito de combustível. Certamente muito tanque ali perdeu a capacidade mecânica, perdeu a capacidade operacional, ou seja, foi um prejuízo enorme para os russos ali, né? A Ucrânia e a Rússia estão aumentando o uso de drones de fibra ótica, né? A gente já falou sobre esses drones, são drones em que você substitui o comando eletromagnético, né? Hoje em dia, a maior parte dos drones é feito por comando
de rádio, né, ondas de rádio. Qual que é o problema das ondas de rádio? Você pode fazer interferência, né, assim que funcionam os jammers ou os sistemas de guerra eletrônica. Interferem no comando do drone e o drone acaba caindo. O drone com fibra ótica, ele tem um fiozinho, ele leva um fiozinho, né? A fibra ótica é bem levinha, é um fio bem pequenininho, bem levinho, mas ainda assim é um fio. Então tem alguns problemas com esses drones. O fio pode ficar preso, pode arrebentar, o alcance não é tão grande quanto o alcance do rádio, mas de qualquer forma se mostrou uma arma muito viável em curto prazo, em curta distância, né? Tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão usando em grande quantidade, mas tem uma diferença que a gente já falou aqui, pelo nível de importação de carretéis de fibra ótica da China, a Ucrânia deve aumentar o número de uso de drones exponencialmente nos próximos meses. Os russos não estão preparados por isso, os russos nem conseguem comprar tanta fibra ótica assim da China, né? Bom, pela primeira vez desde 2022, a Ucrânia pode ter vantagem em tanques sobre a Rússia, segundo um analista da Forbes. Tá? Devido aos drones, os tanques russos são forçados a retrair da linha de frente, gerando problemas na linha de frente, ou seja, os russos têm usado cada vez menos tanques. A Ucrânia tinha originalmente muito menos tanques que a Rússia sempre foi uma potência em termos de tanques, mesmo na Segunda Guerra Mundial, nas guerras anteriores, a Rússia sempre usou muito tanque, né, porque o tanque ele é muito próprio para o tipo de guerra da Rússia, que a região ali toda, a fronteira com a Ucrânia, com a Polônia, com Belarus, é tudo uma grande planície, né? Então é muito útil o tanque nessa situação, a Rússia sempre teve muitos tanques, né? Então a Ucrânia sempre lutou em desvantagem em número de tanques. Pela primeira vez a Ucrânia pode ter vantagem em número de tanques. Por quê? A Rússia está perdendo tanques em grandes quantidades e não tem muito como repor, né? Eles têm, lógico, estão fabricando tanques, todo dia está saindo tanque novo da fábrica, mas a velocidade que eles conseguem repor esses tanques é limitada, ao passo que a Ucrânia recebe apoio da Europa, ou seja, consegue comprar no mercado tanques em grande quantidade e no final das contas já tem vantagem em número de tanques nesse momento. Uma excelente notícia isso. O Dmitry aqui do War Translated, ele fala aqui que checa periodicamente os canais de pró-russos, né? Para ver se entende como é que está a moral do pessoal, o que eles estão falando, o que tem de novidade, coisa e tal. E ele percebeu que tem dois canais que são de amigos do Igor Strelkov. Igor Strelkov, ou Igor Girkin, é aquele criminoso de guerra que coordenou a invasão do Donbás e da Crimeia pela Rússia lá em 2014. Virou um herói de guerra, mas depois caiu em desgraça quando derrubou o avião, o MH17, também em 2014, né? Aí ele passou a ser só um comentarista de guerra e quando ele tentou se candidatar contra o Putin nas últimas eleições, ele foi preso pelo Putin, né? Tradicional, a gente conhece esse padrão, é o mesmo que acontece no Brasil, Bolsonaro é oposição ao Putin, se candidatar vai ser preso, então é aquele negócio, mesmo padrão do Putin, né? Aí o Putin prendeu o Igor Strelkov, ou Igor Girkin. Igor Strelkov era o nome que ele usava nas redes sociais, Igor Girkin é o nome real dele, né? Enfim, dois amigos desse cara estavam discutindo iniciativa pessoal, que os russos precisam ser mais ativos na guerra e não sei o que lá. Mas quando você vai ver os comentários, tem um tesouro de comentários, um monte de gente dizendo para eles enfiarem esses comentários deles no rabo, né? Ou seja, é que o pessoal russo não tem... Cara, é o que eu falo desde o início esse negócio. Os ucranianos estão lutando pela casa deles, pela terra da Ucrânia. Os russos estão lutando pelo quê? Eles já sabem que não vão conseguir ganhar essa guerra, não tem nada que eles consigam manter da Ucrânia. Então o que eles vão fazer ali, o que eles estão fazendo ali, né? É só por dinheiro mesmo. A maior parte dos soldados russos estão nessa guerra por dinheiro. E soldados que estão por dinheiro, meu amigo, vão gastar o mínimo de esforço possível para manter o dinheiro que eles estão recebendo. Nunca vão ter o extra mile, né? Nunca vão fazer o passo além, né? Enfim, o pessoal mandou eles enfiar essa opinião deles no rabo, porque ninguém está interessado nisso daí. Nem os russos estão interessados nessa história, né? Só as Russetes. As Russetes aqui no Brasil fica tudo em polvorosa. As forças ucranianas continuam a aniquilar tropas norte-coreanas e ocasionalmente fazer prisioneiros, né? E alguns detalhes vieram à luz aqui, segundo o Anton Cherkastov. Aqui, ó. Capturar prisioneiros de guerra se provou difícil, uma vez que norte-coreanos e russos estão aparentemente instruídos a matar qualquer soldado norte-coreano ferido para prevenir que eles caiam em mãos ucranianas, né? Ou seja, a gente sabia disso, né? A Rússia teme esse problema e por mais que já esteja mais do que claro que existem soldados norte-coreanos lutando do lado dos russos, isso é um problema para os russos, né? Isso é um problema para o Putin.
Então eles não queriam que isso ficasse confirmado com prisioneiros de guerra. E agora a gente já tem isso, né? Aqui, ó, falou sobre os 2 rapazes que foram presos, a gente já falou sobre isso. E eles dizem que o passaporte deles diz que eles são nativos de Tuva, né? Toda essa área da Rússia aqui, né, não é só Tuva, não. É a Yakutia, aqui, ó, Yakutsk. Toda essa área daqui é essencialmente a mesma feição dos chineses, né? O pessoal ali tem exatamente, se você não diz que são russos, são realmente chineses, né? E eles escolheram Tuva por conta disso, né? O Poder 360 até trouxe a informação aqui de que um dos soldados disse que não sabia que ia para a guerra na Ucrânia e coisa e tal. O que parece ser, né, pelo que a gente viu de informações dos diários e coisa e tal, é que eles estão usando isso como uma espécie de punição, né, para os soldados ruins ou para pessoas que cometeram crimes na Coreia do Norte, enfim, uma maldade terrível com os norte-coreanos. Não que eles sejam, infelizmente, são soldados do Kim Jong-un, né, mas no final das contas não deixa de ser uma maldade com eles. Bom, o Atesh, que é um grupo de partisãos ucranianos que age ali na Crimeia, informa que os russos estão colocando um monte de sistemas de defesa antiaérea na Crimeia, enfraquecendo inclusive outras seções da linha de frente. Eu acho que eles estão com medo de alguma coisa, hein? Será que eles estão sabendo de alguma coisa que vai acontecer agora no início do ano? Pois é, eles estão dizendo que um monte de defesas antiaéreas foram colocadas ali na Crimeia por conta de enfraquecendo a linha de frente. Como é que pode isso? O que eles estão com medo, né? Crimeia é tão longe. O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre alguns ataques ucranianos, mas a gente já falou sobre eles aqui no passado, não vale a pena ressaltar isso daqui, né? Bom, o Zelensky respondeu ao Fico, né, dizendo que é bom que o Fico tenha voltado de férias e coisa e tal, e ainda alfinetou o Fico, dizendo que é difícil ele sair do luxo, que ele estava no hotel lá na Tailândia, não sei o que lá, e voltar para tentar consertar os próprios erros, né? É óbvio o erro do Fico de acreditar que Moscou iria ganhar essa guerra e que esse esquema nebuloso dele iria seguir adiante, né? Nós oferecemos assistência para o povo da Eslováquia durante a adaptação para a abstenção de gás russo, mas o Fico disse que não sei o que lá. E muitos na Europa avisaram a ele que esperar não era uma opção. Agora ele está fazendo relações públicas, né, PR, né? Dizendo que acusando a Ucrânia e não sei o que lá. Mas o problema real deles é Moscou, foi apostar em Moscou e não no próprio país. No final das contas, isso vai ser positivo para a Eslováquia no longo prazo. Não apenas para o povo eslovaco, que vai ficar menos dependente da Rússia, mas também para o povo eslovaco, que vai se livrar do Fico mais dia menos dia, né? Bom, olha só que coisa, um grande terremoto atingiu Sochi. O epicentro foi logo num resort ali, segundo a mídia russa, né? Sochi é aqui no sul da Rússia e não é distante do local onde tem o bombeamento para o gasoduto turco, tá? Porque a Rússia está acusando a Ucrânia de atingir o último gasoduto que leva gás para a Europa, né? A Ucrânia teria atingido a estação de bombeamento em Ruskaya, o compressor em Krasnodar Krai no dia 11 de dezembro, que é justamente nessa região aqui, né? Ou seja, a gente está falando aqui, o terremoto foi em Sochi, e o gasoduto sai daqui e teria sido atingido pelos ucranianos aqui, né? O ministro de Defesa dos russos disse que todos os drones foram derrubados, mas um deles causou um pequeno dano na estação e o suprimento de gás continua como usual, segundo diz ele aqui, né? Ok, não tem problema nenhum, depois dá para mandar mais drones para completar o serviço, né? Mas é curioso esse terremoto, né? Bem nessa época também, né? Que coisa curiosa isso. A Lituânia vai mandar 4.500 drones para a Ucrânia essa semana, 5 milhões de euros em ajuda. Excelente notícia isso, muito boa, muito apreciada a notícia. A Sarah Ashton Cirillo, que é uma americana que hoje serve no exército ucraniano, disse que há um ano atrás eu estava no México, na América Central, pesquisando a weaponização, né, a transformação em armas da imigração contra os Estados Unidos. Olha o que eu venho falando para vocês. Vocês me conhecem, eu sou um libertário, eu sou a favor de imigração, eu acho que os países que recebem imigrantes, na verdade, se beneficiam disso. Ah, mas tem imigrantes que são estupradores, são pessoas ruins, criminosos. Sempre tem um grupo que vai ser ruim, mas o grosso, a maior parte, são pessoas honestas que querem trabalhar, que querem ajudar a construir o país. O país só ganha com isso. Quanto mais gente estando no mercado, comprando e vendendo, mais o país enriquece, né? Mas eu faço uma ressalva, que realmente a gente tem visto a Rússia transformar a imigração em arma.
A gente tem certeza disso na Finlândia e na Polônia, né, que foram pegos diretamente pessoas sendo trazidas da Síria pela Rússia e colocadas na fronteira para invadir a Polônia e a Finlândia. Né? É uma guerra híbrida, né? Eles querem desestabilizar os governos desses países. Eu não descarto que a imigração, os outros problemas de imigração na Europa, como aqueles barcos de imigrantes que saem da Líbia e acabam lá em Lampedusa, na Itália, e não sei o que lá, eu não descarto que isso seja a mesma ação russa, tá? A mesma guerra híbrida russa fazendo isso. Eu não tenho provas disso, não tenho como provar esse tipo de coisa, mas eu não descarto isso daí. E o que a Ashton Kirill está falando aqui é justamente que ela acha que também a imigração na fronteira do México com os Estados Unidos está sendo feita pela Rússia. A Rússia, o Putin, que está querendo desestabilizar os Estados Unidos enviando um monte de imigrantes para lá. Isso acende um alerta, porque até pessoas como eu, que são favoráveis a fronteiras abertas, a imigração e coisa e tal, que entendem a imigração como uma coisa positiva, a gente tem que tomar cuidado. Imigração do jeito que está hoje está sim desestabilizando a Europa, está sim desestabilizando os Estados Unidos. É preciso haver um controle. Qual é o limite razoável dessa história? Eu não sei dizer. Mas o que ela está colocando aqui é exatamente esse ponto. Achei interessante porque ela é do exército ucraniano e tem uma opinião muito parecida com a minha nesse aspecto, né? Bom, outra coisa curiosa, a questão das sanções aos petroleiros da cinza, né, a frota sombria da Rússia, né? Como vocês sabem, a Rússia já não pode contratar petroleiros oficiais para transportar o petróleo deles, porque existem sanções. Se uma empresa oficial transporta o petróleo russo, vai ser sancionada pelos Estados Unidos, então eles recorrem a empresas duvidosas, a barcos velhos, barcos sem manutenção. E agora, esse último pacote de sanções ainda piorou a situação, né? A ponto de que a China não está mais aceitando petroleiros russos. Olha que coisa. 2 milhões de barris de óleo russo estão parados na costa da China e não conseguem desembarcar, porque a China teme que, se receber esse óleo, vai sofrer sanções dos Estados Unidos, né? Sanção é sempre uma coisa que vai aumentando, vai sempre aumentando. A ideia era, originalmente, fazer o Putin desistir dessa guerra maluca dele. Tira as tropas russas da Ucrânia e acabou o problema. Você pode vender o seu óleo, pode fazer as coisas normais, não tem problema nenhum. Mas o Putin insistiu na guerra maluca dele, né? Insistiu nessa história toda. Agora está pagando o preço. A economia russa está na merda e vai cada vez menos conseguir vender óleo para qualquer país do mundo, porque qualquer país do mundo agora vai ter medo. Eu espero sinceramente que a mesma coisa seja feita com o Brasil, que os Estados Unidos ameace o Brasil com sanções se receber óleo russo, porque isso é um absurdo. Ninguém precisa de óleo sujo de sangue. Não precisamos. A gente pode pagar um pouco mais caro no diesel para garantir que aquele diesel não tem sangue das pessoas misturado no diesel, tá? Então, eu espero sinceramente que essas sanções cheguem no Brasil para evitar o governo Lula comprando diesel barato, diesel misturado com sangue do governo russo, né? Bom, a BBC faz aqui BBC Brasil, lógico, né, recebendo dinheiro dos russos, né, falando como a guerra da Ucrânia pode chegar ao fim em 2025, né? E aí ele fala aqui, ó, devo dizer que a situação está mudando drasticamente, disse o Putin, porque é lógico, é o Putin que importa, é o Putin que vai dizer quando vai terminar a guerra na visão da BBC, né? Não, porque há movimento em toda a linha de frente, todos os dias, é verdade, há movimento todo dia, meio metro, 30 centímetros, 20 centímetros, os russos não conseguiram avançar 0,06% do território ucraniano que eles avançaram ao longo de 2024 inteiro. O pessoal, não, porque todo dia a gente está conquistando uma cidadezinha, eles pegam 2 tijolos ali e dizem que é uma cidade. Não, a Rússia está irrelevante, está perdendo gente pra caramba, está perdendo soldado pra caramba, perdendo equipamento pra caramba e não está avançando nada, né? Mas aqui eles estão dizendo que não, que a Rússia está avançando e por isso precisamos chegar num acordo de paz, negociação e não sei o que lá. Enfim, vai acabar sim, mas vai acabar, eu vou dizer como. Assim, antes de dizer como que vai acabar a guerra, deixa eu falar uma coisa sobre a questão de estratégia, né? Tem o Clement Molin, que é um especialista de relações internacionais na Universidade de Lyon. Ele faz uns quadros aqui, não são tão bonitos quanto o do Paulet Vollant, infelizmente o Paulet Vollant abandonou o Twitter, mas de qualquer forma ele faz aqui uma avaliação de quais seriam os próximos passos russos. E a conclusão que ele chega é a mesma conclusão que os ucranianos chegaram já há um ano atrás. Esse esforço russo de avançar, pegar uma cidadezinha aqui, outra ali, é inútil.
Eles não vão conseguir chegar a lugar nenhum com isso. Então, ele fala que todas as possibilidades que os russos podem fazer em 2025, né? Ah, tomaram Pokrovsk, beleza, tomaram Pokrovsk, e agora? Vamos fazer o quê? Né? E aí, ou seja, mostra que é tudo fútil, eles não conseguem chegar a lugar nenhum, eles não vão ter nenhum ganho estratégico com essa história. Então, a conclusão final dele é que não tem o que fazer, os russos estão ferrados nessa história. E do outro lado, a gente vê a questão da economia russa, né? Moscou está financiando a guerra com empréstimos forçados dos bancos. Ou seja, o governo russo está obrigando os bancos a emprestar dinheiro para o governo russo. Isso é uma coisa que parece legal, né? Afinal, quem mandou ser banco na Rússia? Né? Quem mandou ser uma empresa particular na Rússia? A Rússia é comunista, meu amigo. Eles são socialistas, muito mais do que o Brasil, muito mais do que a China, né? Então, quem mandou alguém achar que ia ter livre iniciativa na Rússia? Criou um banco, agora o governo russo está pegando dinheiro emprestado forçado dos bancos. Qual que é o problema disso? Isso funciona? Pode funcionar por um tempo, mas vai quebrar os bancos, meu amigo. Os bancos vão quebrar, não tem alternativa. Igual a gente falou de empresas bélicas que estão sendo forçadas a produzir sem receber pagamento lá na Rússia. Né? Uma hora a empresa vai quebrar, não tem o que ela fazer. Ah, mas o gerente não quer mandar parar a produção porque está com uma arma apontada na cabeça dele. Se ele parar a produção, ele vai para a cadeia. Mas chega uma hora que você não consegue mais comprar as coisas, não consegue mais ter dinheiro para comprar as coisas. Ou seja, é uma estratégia suicida. O Putin reverteu ao comunismo soviético de que ele manda em todas as fábricas, em todos os bancos, em todas as instituições. E, meu amigo, isso para ganhar 0,06% do território ucraniano em um ano. Ele está fudido, meu amigo, ele não tem como sustentar essa guerra. E é o que eu falo para vocês, é isso que vai terminar essa guerra em 2025. A Rússia ou vai colapsar totalmente, ou vai cair nos seus censos e vai tirar os soldados da Ucrânia e começar a se preocupar em como é que vai pagar a indenização da Ucrânia por esse absurdo, né? Uma das duas coisas vai acontecer agora nesse ano de 2025, não tem como passar disso. Vai sim acabar, a BBC está certa, vai acabar a guerra em 2025, mas não vai ser o Putin que vai determinar isso não, vai ser a Ucrânia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.